Olá, está começando o programa Momento Jurídico, que hoje veio até a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre conversar com o presidente, Dr. Armando Domingues, para falar um pouquinho sobre as atividades da associação e a valorização da carreira, do trabalho do procurador municipal. Gostaria de começar lhe agradecendo pela sua gentileza em nos receber e também abordando essa questão da constitucionalização da carreira do procurador municipal, porque tem uma PEC 17, tramitando lá no Congresso Nacional, e, inclusive, o doutor Domingues esteve recentemente lá no Legislativo para discutir essa questão. Qual é a sua avaliação sobre a PEC e a tramitação que está ocorrendo em Brasília? Bom, é um prazer novamente estar no Momento Jurídico, grande parceiro nosso, e é muito importante para nós levar por meio do programa uma noção do que está acontecendo em relação à advocacia pública de Porto Alegre. Quanto a Brasília, nós, em 2012, foi aprovado em primeiro e segundo turno na Câmara de Deputados a PEC 17, hoje 17 no Senado, que constitucionaliza a carreira dos procuradores municipais. Isso, em 2012, ela foi à votação. Quando ela foi à votação no Senado, houve um debate que acabou parando com a sua tramitação. E agora, no início do ano, a Associação Nacional dos Procuradores, em reunião do Conselho Deliberativo, determinou que nós buscássemos um acordo junto com a Confederação Nacional dos Municípios para buscar a aprovação da PEC ainda esse ano. Então, de lá para cá, nós temos tido reuniões com a Confederação Nacional dos Municípios, nós participamos da última marcha dos prefeitos em Brasília, a Associação dos Procuradores de Porto Alegre, representando a ANPM. Reuniões têm ocorrido aqui em Porto Alegre, na sede local da CNM, que é na sede da FAMURS, com a ANPM, a Associação dos Procuradores e o presidente Paulo Zilkowski, buscando um meio termo para que seja encaminhada a aprovação da PEC. O que vai mudar na prática, no trabalho, no dia a dia dos procuradores, se a PEC for aprovada efetivamente? Na realidade, a aprovação da PEC, ela nos dá uma garantia ou uma tranquilidade jurídica, vamos dizer, uma segurança jurídica, porque, na prática, houve um julgamento no Supremo Tribunal Federal, que foi quando ele debateu a questão do teto salarial dos procuradores municipais, definindo que o nosso teto é o teto do Tribunal de Justiça, ou seja, dos ministros do Supremo, e, ao mesmo tempo, para enfrentar essa matéria, o Supremo, no acórdão, ele constitucionalizou a carreira dos procuradores. Não há diferença na advocacia pública da União, dos estados e do município. Nós somos advogados que ocupam uma carreira de Estado e ela exerce uma função essencial à Justiça. Isso está definido pelo Supremo. Não há diferença nenhuma entre a advocacia pública da União, dos Estados e dos municípios. Acontece que a ausência no artigo 132 da expressão municípios, isso sempre traz uma insegurança jurídica. Então, essa na prática, é a grande consequência da aprovação da PEC. Mas é uma pauta que vocês defendem. É óbvio, isso, para ter uma ideia, a PEC ela tramita há 20 anos. Ela ficou 10 anos na Câmara e agora mais 10 anos no Senado. Vai ser positivo, então, para a carreira. Eu gostaria de destacar também o trabalho que vocês têm feito para destacar a importância do trabalho do procurador municipal, o guardião que é, né, das leis do município. Tem, inclusive, uma campanha nas ruas que está sendo feita aqui em Porto Alegre? Exatamente. O que acontece?
as pessoas elas não sabem qual é a atribuição, qual a função do procurador municipal. A primeira noção que eles têm é que, como nós somos advogados, então nós seríamos os advogados do município no sentido de defender o município em juízo. Mas essa, apesar de ser muito importante a atribuição dos procuradores, não é a principal. A nossa principal atribuição é antes da demanda judicial, ou seja, nós fazemos o controle da legalidade de todos os atos da administração pública e isso tem reflexo direto na vida da população de Porto Alegre. Por exemplo, quando agora Porto Alegre está sendo beneficiada é uma das primeiras capitais a receber o 5G do celular. Por que Porto Alegre é uma das primeiras cidades do país a recebê-lo? Porque a Procuradoria, há alguns anos atrás, trabalhou incansavelmente e fez um projeto de lei que possibilitou uma rapidez muito grande no licenciamento ambiental. Entre outras coisas, nós fizemos uma regulamentação muito grande, foi muito trabalhoso, foi muito estudado, e a consequência para a cidade qual é? Porto Alegre hoje já está com testes do 5G. Se pegarem o celular na data de hoje, vão ver que aparece ali 5G. E isso se deve ao trabalho da PGM. O que mais? Durante a pandemia, as pessoas com certeza ouviram em noticiários na TV, jornal, rádio, problemas que aconteceram com aquisições de equipamentos, de medicações em todo o país. Remédios e equipamentos superfaturados, remédios e outras coisas que não eram os adequados. Porto Alegre, não houve um problema na aquisição de bens, de produtos referentes à proteção dos cidadãos em relação à pandemia. Por quê? Porque a Procuradoria atuou diretamente em todos os processos que tratavam sobre isso. Vamos mais. Porto Alegre tem um número muito grande de pessoas que adquiriram imóveis, lotes, em loteamentos clandestinos ou oriundos de ocupações há muito tempo consolidadas. A Procuradoria ela atua diretamente na questão da regularização fundiária. Quando nós vemos as notícias informando que aquelas pessoas estão recebendo o título de propriedade, estão tendo direitos que antes não tinham, porque viviam numa situação de posse que nem sempre poderia vir a ser regularizada. Então, todo um trabalho, e há muitos anos acontece isso, é feito diretamente pela Procuradoria, tanto que agora deu origem a uma secretaria que trata da regularização fundiária, mas, mesmo assim, com a atuação direta da Procuradoria de Regularização Fundiária, que é quem foi a semente dessa secretaria que existe hoje. Temos vários exemplos. A Orla, por exemplo, hoje a população são milhares de pessoas em finais de semana aproveitando tudo aquilo que o município está colocando à disposição. Trabalho da Procuradoria incansável para que todos os contratos, todas as licitações fossem feitas dentro da legalidade, não atrasassem, e hoje o município tem essa situação de lazer que quem pensaria.
Incrível, e realmente são muitos benefícios que às vezes as pessoas não fazem ideia, né, de que são também resultado do trabalho dos procuradores municipais. E com esse mesmo objetivo de traduzir a importância, né, de valorizar o que é feito pelos procuradores do município, a websérie Vida de Procurador está trabalhando, né, chegando agora ao 6º episódio, está sendo destacado aí o lançamento nas redes sociais. Conta um pouquinho para a gente o que é esse projeto, né, e qual é o objetivo principal, de que maneira se trabalha, né, o tema da valorização da carreira dentro dessa websérie. É justamente isso. A gente não pode reclamar que as pessoas não sabem o que a gente faz. O nosso trabalho é silencioso. Nós trabalhamos em todas as secretarias, todos os atos da administração. Então, nós precisávamos fazer com que as pessoas tivessem um conhecimento do trabalho efetivamente realizado pelos procuradores. E a ideia inicial, no ano passado, foi levar por meio dessa websérie Vida de Procurador o dia a dia dos procuradores. Então, são 8 vídeos que eles tratam, cada um, de uma área diferente, e ali a gente explica onde está sendo feito o trabalho da Procuradoria. A websérie, eu acho que ela foi um meio muito bom para transmitir de uma forma mais simples, mais humana, a realidade do procurador. Nós não somos alguém que está lá afastados. Não, para nós exercermos o nosso cargo, a nossa função, a gente precisa estar intimamente ligado à cidade, e isso é o que acontece. E agora, num segundo momento, nós iniciamos a campanha de rua, que é uma complementação, tem outdoors, tem painéis de LED, que estão colocados na cidade, durante alguns meses, eles vão ser colocados em locais diferentes para atingir o máximo possível de pessoas, para que as pessoas entendam, compreendam o nosso papel. Nós não somos algo estanque, longe, que olha de cima para baixo, não. Nós somos cidadãos porto-alegrenses que amam a nossa cidade e que, quando exercem a nossa função, nós somos Porto Alegre. Essa é a grande mensagem que tem que ser levada para a população. Parceiros aí dos cidadãos, guardiões das leis, como a gente vinha destacando, e também vocês têm uma participação social bastante importante no que diz respeito a entidades sociais que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade, por exemplo, né? Nesse mês de julho, teve uma doação importante que foi feita pela PMPA nesse sentido? Olha, a Associação dos Procuradores, ela, desde sempre, ela faz campanhas internas entre os associados, buscando contribuir com aquelas pessoas que precisam, que passam mais necessidade. Tivemos realmente nós fizemos uma doação para o Dunga, Seleção do Bem, que foi uma apresentação do Pedro Ernesto Denardim durante 2 dias no Teatro São Pedro, e ali nós fizemos uma contribuição que ela não é a primeira nem será a última. Ano passado, por exemplo, nós tivemos no inverno teve a previsão de que seria um frio insuportável. Nós que já temos casa, temos roupas, já era uma situação muito grave, imagina então a população de rua. Eu lembro que a prefeitura, assim que soube pelos alertas meteorológicos, ela fez uma parceria com o Esporte Clube Internacional para levar a população de rua para o Gigantinho. A associação prontamente, ela também auxiliou dentro do possível com roupas, não, foi com mantas, cobertas para auxiliar. Então, é uma atividade que a gente faz sem a intenção de divulgar, mas realmente
Até porque quando a gente está trabalhando, nós vivenciamos todos os problemas que a cidade passa. Então, não tem como Porto Alegre, como a Associação dos Procuradores de Porto Alegre, ficar afastada, ficar parte disso. Nós temos também a obrigação de auxiliar dentro do possível. E, doutor Domingues, quais são os próximos passos aí da gestão? O que a gente pode esperar para o futuro, que pode ser anunciado pela Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, algo que a gente possa antecipar? Olha, o trabalho dos procuradores ele precisa ser, acima de tudo, valorizado. O trabalho dos procuradores e da Procuradoria. A Associação dos Procuradores de Porto Alegre, apesar de ser uma instituição de classe, nós não conseguimos nos separar da instituição Procuradoria. Quando nós defendemos o interesse dos procuradores, nós estamos defendendo os interesses da instituição, e quando nós defendemos o interesse da instituição, nós também estamos defendendo os interesses da carreira. Então, o que acontece? Nós precisamos de uma procuradoria cada vez mais forte, cada vez mais atuante. Não importa, não basta nós termos uma legislação, que é a Lei Orgânica da Procuradoria, aprovada em 2012, e que é o maior instrumento, principalmente contra a corrupção, porque o que acontece com o advento daquela lei? A Procuradoria ela atua em todas as secretarias do município e autarquias. Então, nós fazemos o controle, não é o controle que o Ministério Público, que os órgãos de controle têm, não. O nosso controle é no sentido de auxiliar o gestor para que a sua política seja implementada dentro da legalidade. Então, nós precisamos ter uma Procuradoria fortalecida para que ela possa exercer o seu papel, que é essencial para a cidade. Então, as metas da associação são essas: cada vez mais buscar defender a Procuradoria e defender as prerrogativas dos procuradores, porque há uma diferença muito grande quando falam. Normalmente falam privilégio. Nós não temos privilégios, nós temos prerrogativas. A gente tem que ter a nossa autonomia para que a gente faça, que a gente coloque em nossas manifestações aquilo que é necessário para a proteção do interesse público. Então, são prerrogativas que, na realidade, elas apenas fortalecem a defesa do interesse público. E isso a gente sempre vai buscar para que a gente consiga exercer o nosso papel de advogados públicos. E antes de encerrar, para quem ficou curioso para conhecer um pouquinho mais do trabalho desempenhado pelos procuradores municipais, como é que faz para assistir a websérie Vida de Procurador? A websérie ela está nas redes sociais, ela está no site da Associação dos Procuradores, no Instagram, no YouTube. Então, a maneira mais rápida de acessar é entrando nas redes sociais, fazendo a pesquisa por Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, e em qualquer das redes vão estar os nossos vídeos. E outras coisas que nós colocamos também como informação. Fica o convite, então, doutor Armando Domingues. Muito obrigada pela sua entrevista aqui ao programa Momento Jurídico. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, e muito obrigado por proporcionarem que a gente leve ao conhecimento das pessoas aquilo que a gente faz. Certo, doutor Domingues conversando com a gente hoje no programa Momento Jurídico. Lembrando que o programa tem um oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Icatu Seguros, 30 e para toda a vida, Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul e também a APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Fique com a gente, já voltamos.